Vamos conhecer então a nossa disciplina. Português instrumental. É o estudo da língua portuguesa que objetiva a capacitação para a compreensão, interpretação e composição de textos diversos. Comunicar-se bem, tanto na expressão oral quanto na escrita, exige objetividade, clareza e coesão. Evitar modismos e gírias, além de cuidar da ortografia, correção e coerência das ideias apresentadas, ajudam bastante na boa comunicação. Além disso, visa capacitar o aluno para a produção de textos técnicos, tais como memorandos, cartas comerciais e outros muito presentes no mundo do trabalho. Nosso plano de ensino: a ementa linguagem e comunicação, funções da linguagem, coerência, coesão, objetividade e clareza, redação científica, textos técnicos e de instrução, pareceres, relatórios, laudos, carta comercial, currículo vitae, declaração, comunicado, procuração, requerimento e outros. Objetivos: reconhecer a língua em sua diversidade, procedendo à leitura analítica, crítica e interpretativa. Apropriar-se das noções das técnicas e dos instrumentos necessários em situações de comunicação diversas. Elaborar textos técnicos. Trabalharemos 3 unidades. A primeira unidade, os objetivos são: conhecer os conceitos dos elementos básicos da comunicação, conhecer as funções da linguagem e sua contribuição para a análise e produção textual, entender a linguagem como elemento de interação. Conteúdos: linguagem, comunicação, língua e fala. Funções da linguagem, quais sejam referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Bom, como sendo o nosso principal elemento de interação, a linguagem está presente em todas as manifestações comunicativas das quais participamos. E ela se manifesta de 2 ou de 3 maneiras: a linguagem verbal, a não verbal e a mista, que é uma manifestação das 2 anteriores. A linguagem verbal, ela se utiliza da palavra escrita ou falada. Como exemplo, carta, bilhete, texto, reportagem, entrevista, e-mail, chat, fórum online, enfim, em todas as formas em que utilizamos a palavra escrita ou falada. A linguagem não verbal, essa podemos dizer que suas manifestações são infinitas, como gestos, placas de trânsito, desenhos, símbolos, dança, pintura, mímica, escultura, enfim, símbolos de N maneiras. Trouxemos como exemplo os emojis, tão utilizados hoje em dia na comunicação através das redes sociais. Através de uma carinha, de um objeto, você transmite emoções, sentimentos, estados físicos, estados psicológicos, enfim. Os emojis são um excelente exemplo de linguagem não verbal. Os textos que produzimos ou com os quais entramos em contato no nosso dia a dia, nas diversas instâncias das quais participamos, seja ela formal ou informal, eles partem de alguns elementos essenciais, segundo o estudioso Roman Jakobson. Existem 6 elementos que estão presentes em todo ato de comunicação. É evidente que existem muitas outras implicações que necessitam de um estudo mais aprofundado, que são os contextos de produção que estão envolvidos em todo ato de comunicação, que extrapolam esses elementos aqui evidenciados por uma questão didática. Então, quais são esses elementos? São o emissor, aquele que produz a mensagem, que tenciona transmitir alguma informação, algum tipo de texto informativo ou não. Esse emissor, ele produz esse texto para um receptor, claro, né? Todo texto ele visa
um receptor, alguém que vai ler, que vai observar, que vai olhar. Esse texto precisa ter um referente, ou seja, um contexto, um assunto. Esse assunto precisa que seja transmitido de alguma maneira, então se elabora uma mensagem para que ele chegue até esse receptor. Ele precisa de um meio, de um instrumento, um suporte através do qual ele vai chegar até o receptor, que nós vamos chamar de canal, e ele precisa ser elaborado utilizando um código que todos compreendam, tanto o emissor quanto receptor. Por exemplo, a língua que vai ser utilizada para a transmissão desse texto, se for um texto que utilize palavras orais ou escritas, vai ser o código utilizado. Esses textos, eles têm um objetivo, né? Eles têm um propósito comunicativo, e aí nós vamos trabalhar, observar neles a função da linguagem, as funções da linguagem, que são recursos de ênfase que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem, abordando cada qual um elemento diferente da comunicação desses que nós acabamos de relatar. Um elemento ou dois, enfim, precisamos ver o que vai ser prioridade ali no texto, qual o elemento prioritário ali. Se o texto nós percebemos que ele foca o emissor, como por exemplo, ando devagar porque já tive pressa, levo este sorriso porque já chorei demais. Veja, ando, levo, chorei. O que se evidencia aí? Uma preocupação com o emissor, com a subjetividade do eu lírico, com o emissor, aquele que produziu o texto, que transmitiu, está voltado para si mesmo. Então aí nós temos um exemplo claro de função emotiva ou expressiva da linguagem. Esse mesmo texto, que é bastante conhecido de todos nós, ele foi produzido em forma de verso. Então o que houve? Houve um trabalho pensado, meticuloso de escolha das palavras e também da disposição dessas palavras no papel. Quando isso acontece, há uma preocupação grande também com a mensagem. Então, nós vamos dizer que nesse texto também há a função poética, função emotiva, porque está voltado, seu conteúdo está voltado para o emissor. Os sentimentos, as emoções de quem produziu, usa elementos linguísticos de primeira pessoa. Mas há também a função poética, porque houve um trabalho de escolha das palavras e da disposição dessas palavras no papel. Por outro lado, se nos deparamos com um texto que traz informação e você percebe que o assunto ali é o que interessa, o referente, traz informações sobre um acontecimento político, sobre um acontecimento histórico, científico, e você vê que o assunto ali é que é o importante, não há margem para interpretações diversas, mas houve o uso da linguagem de forma objetiva, clara, tá? Então, vamos observar ali que vai prevalecer, vai ser preponderante a função referencial ou denotativa da linguagem, devido ao uso da linguagem dessa maneira objetiva, clara, sem dar margem a diversas interpretações. O assunto é que é o mais importante ali. Quando o texto é focado no receptor, visa convencer, persuadir o receptor, por exemplo, visite nosso stand, adquira nossos produtos, aproveite nossas promoções. Você vê o quê? Ali visa convencer o receptor. Esse texto está focado em quem vai receber a mensagem. Então, nós dizemos que ali houve a função conativa ou apelativa da linguagem. Ali há uma persuasão, tá? Então, o receptor aqui é o foco. Quando esse texto, o texto, ele testa o suporte, testa o meio que está sendo utilizado, por exemplo, alô, oi, quem está falando? Bom dia, como vai? Ali a função é testar o canal, tá? É perceber se o meio utilizado para que haja a comunicação, para que a comunicação seja transmitida, está funcionando
normalmente. Então, aí dizemos que há a função fática da linguagem. Estou aqui explicando esses elementos, né, essas particularidades da linguagem aos senhores e senhoras, utilizando a nossa língua portuguesa, que é o quê? O nosso código. Então, eu estou usando o código para explicar o próprio código. Quando isso acontece, o que prevalece aí é a função metalinguística, tá? Estou fazendo metalinguagem. É o poeta que escreve um poema para falar de poesia, escreve um texto para falar do ato de escrever. É o músico, o bailarino que ensina alguém a dançar, dançando também, né? Ensinando os movimentos da dança. É o código explicando o próprio código. Função metalinguística, metalinguagem. Lembrando sempre que é preciso observar o que predomina, porque pode haver mais de uma função no mesmo texto. Bom, na unidade 2, os objetivos são estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, reconhecer e analisar elementos linguísticos responsáveis pelo estabelecimento da coesão textual, identificar a interdependência semântica entre os elementos constituintes de um texto responsáveis pelo estabelecimento da coerência, reconhecer as particularidades da redação científica e suas características próprias. Conteúdos: coerência, coesão, objetividade e clareza e redação científica. Então, o que é coerência e coesão textual? A coerência textual tem a ver com a boa formação de um texto, ou seja, com a possibilidade de articular as informações trazidas pelo texto com o conhecimento que os interlocutores já têm da situação e do assunto. Ou seja, ao ler um texto, é preciso que o que está dito ali, o que está posto ali, em suas linhas e entrelinhas, seja articulado com as informações que eu já tenho, com o conhecimento que eu já tenho, e assim eu possa compreender o que está sendo dito ali, eu possa compreender os sentidos daquele texto. Então, a coesão está ligada, a coerência, desculpe, está ligada ao sentido do texto. A harmonia entre as informações que servem de pistas para estabelecer essa continuidade constitui a coerência textual. Iremos estudar com mais detalhes. E a coesão? A coesão é a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou fases do texto. A coesão textual é essencial para a construção de uma boa redação, pois permite o sequenciamento das ideias de modo lógico, facilitando a leitura do texto. Consiste no uso correto das articulações gramaticais, como o uso de conectivos, uso de expressões que retomam uma expressão dita anteriormente sem que você precise repeti-la, ou ela antecipa algo que vai ser dito. Ela pode ser comparada com as engrenagens que fazem com que o texto corra livremente, com que o texto siga livremente, bom de ser lido, bom de ser compreendido, porque a coesão ela vai andar de mãos dadas com a coerência. Trouxemos um exemplo simples. Comprei um livro. O livro me foi muito útil para realizar a prova. Observe, comprei um livro. O livro me foi... Quer dizer, há uma repetição desnecessária que faz com que a frase fique truncada. Como que se pode melhorar essa frase? Usando um conectivo, um elemento de coesão, tá? Um pronome relativo. Comprei um livro que me foi muito útil para realizar a prova. Você retirou aquela repetição, tá? Esse elemento conectivo, né? A palavra que, ela retoma a expressão livro que não precisou ser repetida, né? Ela retomou esse antecedente, retirou a repetição e tornou o texto mais conexo, né? Foi feita uma ligação mais eficiente entre as partes do texto. Isso pode acontecer dentro da frase, isso pode acontecer entre parágrafos de um parágrafo para o outro, através de vários elementos que podem ser
utilizados para fazer essa articulação e iremos conhecê-los melhor durante as aulas. A unidade 3. Os objetivos são apropriar-se das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários em situações de comunicação diversas, sobretudo as dos ambientes profissionais. E o nosso segundo objetivo é elaborar textos técnicos. Conteúdo: textos técnicos e de instrução, pareceres, relatórios, laudos, carta comercial, currículo vitae, comunicado, procuração, requerimento, mensagens eletrônicas, formulários, memorandos, atas, ofícios, projeto técnico, declaração, entre outros. Trouxemos alguns exemplos aqui. Bom, os textos técnicos, eles precisam obedecer a uma estrutura fixa. Cada um deles tem a sua estrutura própria, a sua maneira de estar disposto no papel. Precisa obedecer-se rigidamente às normas da ABNT, que é a Associação de Normas Técnicas, nas questões de margem, de espaçamento, de justificação das linhas, enfim, toda aquela normatividade que a ABNT recomenda para textos nessa modalidade, textos técnicos, textos científicos, enfim. O requerimento, por exemplo, é um texto que é usado, um documento que é usado para se requerer alguma coisa, registro de uma empresa, por exemplo, uma prova de segunda chamada, que você, por algum motivo justo, tenha perdido a primeira prova e você precisa repetir, então precisa se dirigir ao coordenador de disciplina, ao coordenador de departamento, algo assim, e aí você precisa redigir um requerimento bonitinho, todo dentro das normas. Esses textos, eles não podem deixar margem para interpretações diversas, precisam ser compreendidos efetivamente pelo interlocutor. Então, a linguagem precisa ser clara, concisa, objetiva, frases curtas, como nós iremos ver durante as aulas. Trouxemos também o exemplo de um comunicado que circulou muito nos sites oficiais dos governos nesse período de eleição, né? De 7 de julho até o término das eleições de 2018, em observação à legislação eleitoral, as atualizações deste portal terão foco apenas em serviços públicos. Então, você vê que é um texto que prima pela norma culta, né, pelo registro formal da linguagem, essencialmente comunicativo, né, de uma maneira bem clara, bem objetiva. A redação científica são aqueles textos que produzimos no mundo acadêmico, que são produzidos para divulgação em veículos de grande circulação, circulação nacional, por exemplo, como revistas, como grandes jornais, e precisam obedecer também a uma estruturação, as normas padronizadas da língua. Esses textos, eles pressupõem a escolha de um tema, levantamento bibliográfico, o registro das anotações, da bibliografia consultada, a produção de textos que precisa ir sendo armazenada para que o produtor lance mão no momento em que precisar e possa organizar tudo direitinho antes da redação final desse texto e entrega no veículo o qual ele deve procurar para a entrega do texto. Por exemplo, artigo científico. Quais são as características de um artigo científico? E as normas técnicas de produção desse artigo? Existem regras científicas para a escrita desse tipo de texto? Então, nós vamos ver que existem e precisamos conhecê-las, dominá-las e praticá-las em nossa produção textual. Procedimentos de ensino. Participação em atividades presenciais, leitura e interpretação dos textos, estudo de materiais disponibilizados, inclusive referências extras que vão estar disponíveis no portal, no ambiente virtual, resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem,
resolução de avaliações presenciais. As avaliações, além das avaliações regulares de conteúdo, na unidade 1 teremos fórum avaliativo, na unidade 2 questionário online, na unidade 3 tarefa de envio de arquivo único. Os recursos que utilizaremos: ambiente virtual de aprendizagem, suas ferramentas, textos impressos e digitais, data show e aparelho de som. Nossas referências bibliográficas: os fascículos do ProEdu, o livro Português Básico, Gramática, Redação e Texto, de Antônio Fernando Almeida, o livro Linguagem e Movimento, Língua Portuguesa do Ensino Médio, Lisete Fragata Torralvo e Carlos Cortez, e sites que acessamos sobre textos técnicos e coerência e coesão. A nossa atividade presencial, a primeira será a atividade diagnóstica, que será baseada no conteúdo sobre as formas de linguagem, que encontra-se no vídeo de Palavras e Imagens se faz o mundo, palavra puxa palavra, no site que estará disponível no ambiente virtual. Essa atividade é essencial para o início de nosso trabalho, pois para que possamos diagnosticar a compreensão que temos sobre os sentidos produzidos pelo uso das linguagens em suas diversas formas de manifestar-se. Nós trabalharemos esse texto e a partir dele faremos a atividade diagnóstica. Enfim, apresentada a nossa disciplina, esperamos que seja bastante interativa, participativa, bem exitosa, tanto nas atividades no ambiente virtual quanto nos encontros presenciais. Até lá, um abraço a todos.